Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 24, dos versos 17 até o verso 22. Nosso assunto é a diaconia à luz das Sagradas Escrituras. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher os frutos que ficaram na árvore. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando estiveres colhendo as uvas do teu vinhedo, não tornarás a rebuscá-la. O que ficar na planta será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordena que faças isso. Irmãos, o objetivo do nosso estudo sobre diaconia, depois nós vamos ver alguma coisa sobre diaconato nos próximos domingos, é que no mês de setembro nós teremos escolha de oficiais para esse encargo. Nós temos um desfalque de 4 diáconos na nossa junta diaconal. E no início de setembro, aqueles que são membros em plena comunhão da igreja terão a responsabilidade de identificar nomes, porque rigorosamente nós vamos ver que não se trata de eleição, mas de reconhecimento de pessoas com um certo perfil recomendado pelas Escrituras e que já estejam de alguma forma envolvidos com o trabalho da igreja. A diaconia à luz das Escrituras Sagradas. Ao tratar desse tema, nosso objetivo é pensar em alguns fundamentos doutrinários que nós podemos encontrar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento para justificar esse tipo de serviço dentro do povo de Deus, dentro da própria igreja. Mas não apenas encontrar justificativas para o serviço diaconal dentro da igreja, mas também estabelecer alguns parâmetros objetivos, à luz daquilo que a Bíblia nos ensina, para regulamentar esse ministério imprescindível dentro da casa do Senhor. E primeira lição, nós vamos ver o que o Antigo Testamento diz sobre esse assunto e vamos ver o que o Novo Testamento diz sobre essa questão. Primeira coisa que nós precisamos reconhecer, a diaconia tem raízes vigorosas na revelação do Antigo Testamento. Olhando para a história do povo de Deus, na antiga dispensação, nós vamos observar que o serviço diaconal, ou a diaconia, é uma necessidade imperiosa em virtude dos desdobramentos da queda. A bem da verdade, depois que o pecado se introduziu no mundo, não é só na experiência do povo de Deus, diversas mazelas se abateram sobre a humanidade, exigindo do próprio homem a disposição, a sensibilidade, a percepção, a vontade de agir com solidariedade para com o seu próximo.
em virtude das próprias dificuldades impostas pela entrada do pecado no mundo. Obviamente você vai ver, no meio de uma sociedade decaída, uma dificuldade imensa dos pecadores não regenerados serem solidários com as dificuldades relacionadas com o seu próximo. O que vigora no mundo é um egoísmo incorrigível, não apenas do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo. Essa é a razão de todas as guerras que já aconteceram no mundo. Essa é a razão da enorme distribuição de renda que existe entre as nações ricas e as nações pobres. Essa é a razão porque nós temos uma onda migratória sem precedentes hoje em curso no mundo, porque as nações ricas que oprimiram as nações pobres agora estão recebendo a fatura, não é? E é por isso que nós temos tanta confusão em todas as nações, porque cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha, não é? Esse é um mundo decaído, nós não podemos esperar no mundo decaído justiça. Nós não podemos esperar no mundo decaído distribuição de renda equitativa. Nós não podemos esperar do mundo uma sociedade anti-Deus que nós tenhamos padrões de justiça iguais àqueles que são prescritos na palavra de Deus. O que você vai ter é a contramão daquilo que a Bíblia ensina. Mas nós não temos essas dificuldades apenas no mundo decaído. Nós temos carências também dentro da própria igreja. E por causa disso, na família da aliança, nós precisamos exercitar também solidariedade. Nós precisamos fazer diaconia. Essas ações são necessárias, mas preste atenção, nós não acreditamos em diaconia pela diaconia. A Bíblia diz que não apenas nós devemos fazer isso, mas a Bíblia também diz como nós devemos fazer. Porque fazer da forma errada é algo tão nocivo como deixar de fazer. Preste atenção que isso se aplica na disciplina de filhos. Quem não disciplina filho, erra. Mas quem disciplina filho de forma errada, peca. Então, a disciplina errada, ela é tão nociva quanto a falta da disciplina. Então, nós precisamos fazer aquilo que é certo, do modo certo. E é muito importante nós concluirmos que a Bíblia diz não apenas aquilo que nós devemos fazer, mas ela diz também como nós devemos fazer. Olhando para o Antigo Testamento, você vai ver que esse conceito de diaconia, ele nos é transmitido como se fosse um serviço espiritual. Mas não é um trabalho ordinário, é um trabalho ordinário. Mas nesse trabalho ordinário que você faz, tem o viés espiritual. Em última análise, esse trabalho ordinário é um serviço que você está prestando para Deus. E olhando para o Antigo Testamento, você vai ver 3 esferas distintas na diaconia: assistência social, conservação patrimonial, e você vai ver manutenção do serviço do culto. Esses são os 3 pilares da diaconia cristã. E é interessante que nós observamos isso ao olharmos para o Antigo Testamento e também chegamos às mesmas conclusões quando olhamos para o Novo Testamento. Vamos ver os textos do Antigo Testamento. Primeira coisa, há várias prescrições divinas
não foram inventadas por Moisés, nem por Josué, nem por qualquer profeta, nem por qualquer rei. São prescrições divinas, não, prescrições que Deus não deu para todas as nações, deu especificamente para a família da aliança, quanto ao cuidado com os menos favorecidos. Isso se pode observar pelas inúmeras exortações que você tem na lei a respeito do cuidado ou da atenção especial que deve ser dada para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Você prestou atenção? Quantas vezes você tem repetido isso no texto que eu li? 4 vezes. Veja no verso 17. Estrangeiros, órfãos e viúvas. Veja no verso 19. Veja no verso 20. Veja no verso 21. Preste atenção que isso não é enfeite literário. Não é porque Moisés gostava dessa frase, não é? E colocou aí. Irmãos, é revelação divina. Esse cuidado com essas 3 classes, que na verdade não representam o todo, nós temos aí, nessas 3 classes, uma espécie de representatividade daqueles que são reconhecidamente carentes por algumas questões sociais, circunstanciais daqueles dias, que fazia com que esse grupo recebesse uma atenção especial segundo a ordenação divina. E um dos mais emblemáticos exemplos ou ilustrações do cumprimento dessa lei, você tem no livro de Ruth, quando Boaz, na qualidade de goeu, aquele que é o resgatador, ele age cumprindo a legislação mosaica, ajudando Noemi e desposando Ruth, apesar de ser o segundo da lista, para favorecer aquela família que estava em situação de penúria. Ruth, capítulo 2, verso 20. E aqui vem um detalhe. Bem, um conselho, uma prescrição tão clara, tão óbvia, para que o próprio povo de Deus pudesse cuidar dos menos favorecidos. A pergunta é a seguinte: ao longo da história, o povo de Deus observou corretamente essa ordenança? Ou seja, deu atenção especial para os menos favorecidos? A resposta é não. Todas as vezes que a nação escolhida se distanciou de Deus, o cuidado com essas classes decaiu. E a opressão voltou a se estabelecer, e às vezes de forma vigorosa, fazendo com que o abismo entre os mais ricos e os mais pobres fosse acentuado. É isso que você tem na história. Mas uma observação. Mas aqueles que tinham a vocação do ministério não disseram nada com relação a isso? Disseram. Você vai ver os salmistas levantando a voz contra esse tipo de coisa. Salmo 94, verso 6, você tem aí. E os profetas? Os profetas também, se você fizer uma leitura rasa dos profetas menores, você vai ver que esse foi um dos temas com os quais eles mais se debateram. Mas veja Jeremias, que no auge da sua luta contra a apostasia da nação, ele profetizou contra Jeoacás, que era o rei, por causa do descaso. Você tem no texto de Jeremias 22, 3, o descaso para com o estrangeiro, o órfão e a viúva.
Apenas para citar um exemplo. Mas, irmãos, olha que coisa interessante. Nós não temos nas Escrituras apenas orientações claras, objetivas para o cuidado com os menos favorecidos. Nós temos mecanismos que foram concebidos por Deus para impedir o empobrecimento radical. Esse é um dos detalhes, assim, chocantes na leitura do Antigo Testamento. E são dois instrumentos legais mais importantes que podem ser citados aqui. Abra em Deuteronômio, capítulo 15. Veja do verso 1 até o verso de número 6. Se prepare que eu tenho uma pergunta de efeito para você. Deuteronômio 15, de 1 a 6. O ano da remissão, não está aí? Eu não vou ler o texto. Depois você lê em casa. O que é que significa isso? Presta atenção. Isso foi dado a Moisés como revelação divina, a ideia de Deus. De 7 em 7 anos, as dívidas entre aqueles que faziam parte da família da aliança deveriam ser perdoadas. Remissão significa quitação. Perdão completo de 7 em 7 anos. Essas dívidas deveriam ser prescritas. É o que você tem em Deuteronômio 15, de 1 a 6. Esse é o primeiro instrumento. Mas tem um segundo instrumento, o ano da remissão. Abra lá em Levítico, capítulo 25, especialmente o verso 23. Entendeu o que é o ano da remissão? Depois de 7 anos, as dívidas prescrevem entre aqueles que fazem parte do povo de Deus. E o que é esse ano do jubileu? A cada 50 anos, as propriedades arrendadas, hipotecadas ou vendidas voltavam para os seus proprietários originais, com base no princípio que você tem em Levítico 25, 23. Quando o povo de Israel recebeu a terra prometida, eles foram notificados que eles estavam recebendo uma terra que não era deles. O texto diz: a terra é do Senhor. Está sendo emprestada para vocês. E se por algum problema que aconteceu, vocês tiveram que vender a terra, e vocês vão ficar sem essa terra durante 50 anos. Mas se vocês não resolverem a questão da subsistência de vocês durante 50 anos, vocês não vão ficar na condição radical de pobreza naquela sociedade antiga agropastoril. A terra vai ser devolvida para vocês. Quitação das dívidas a cada 7 anos, devolução das propriedades que foram perdidas a cada 50 anos. Aí vem a pergunta de efeito para você. Será que isso dava certo? Os alunos sempre me perguntavam isso lá na sala de aula, né? Mas não vai ter muita gente espertalhona? Muita gente mal intencionada? Muito caloteiro? Eu disse, olha, eu vou responder devolvendo para você uma pergunta. Espero que você entenda. Né? Onde foi já na história que você viu Deus ter ideias imperfeitas, que não dão certo? Me mostram uma ideia de Deus falha. Então tire da sua cabeça
qualquer dúvida quanto à propriedade desses dois instrumentos, porque eles não foram concebidos por homens, nem pelo homem mais santificado da história na época, que era Moisés. Foram ideias concebidas pelo próprio Deus. E ideias divinas são ideias perfeitas. A gente deve lembrar que havia juízes na mediação dessas questões, a fim de coibir, obviamente, o oportunismo pecaminoso. Mas eram instrumentos que foram divinamente concebidos para que entre aqueles que faziam parte da família da aliança não pudessem chegar a um estado de pobreza absoluta, né, radical, sem condições de subsistência. Na volta do cativeiro babilônico, Neemias teve que lidar com essa questão da opressão sobre os menos favorecidos e adotar medidas drásticas contra a usura, que é um resultado natural que você tem na convivência entre os homens em virtude do egoísmo incorrigível, né, da ganância, da injustiça. E você tem em Neemias capítulo 5, versos 6 e 7. O governador tendo que tomar medidas radicais para corrigir aquilo que estava acontecendo na volta do cativeiro com a reconstrução do tecido espiritual da própria nação. Há várias, portanto, prescrições divinas para a família da aliança quanto ao cuidado com os menos favorecidos. Tem muita gente que acha que isso é marxismo. Não, isso é teologia da libertação. Não, isso é comunismo. Isso é esquerdismo, alguma coisa. Aí eu vou usar a palavra do pastor Jeremias, né? Gente boa. Isso é Bíblia. Não é nada de ismo que você possa... Não é a Madre Teresa de Calcutá agora que está prescrevendo essas coisas. É o próprio Deus. O cuidado com os menos favorecidos é um princípio bíblico que não tem nada a ver com qualquer ideologia que você possa imaginar. Tire isso da sua cabeça. Segunda coisa da diaconia no Antigo Testamento. Olhe lá. Na caminhada do povo de Deus pelo deserto, também, ideia de Deus, ele resolveu separar pessoas para que pudessem cuidar do tabernáculo. O Senhor separou uma tribo inteira. Veja lá Números, capítulo 3, capítulo 4. Uma tribo toda, a tribo de Levi, para que pudessem ser encarregada desse serviço. Havia turnos para cada uma das 3 famílias que eram imediatamente descendentes de Levi, a família de Gerson, Coate e Merari, que foram designadas para montar e desmontar a tenda da congregação naquela caminhada pelo deserto. E você fazendo uma leitura de Números, você vai ver, irmãos, aquele serviço era um serviço pesado. E aquelas famílias, elas precisavam estar o tempo todo de sobreaviso. Porque a caminhada, ela acontecia de forma intempestiva. Né? Extemporaneamente, não havia calendário para ser observado. Era o movimento da nuvem que dizia quando eles deveriam acampar e quando eles deveriam levantar acampamento. Já imaginou, a nuvem se levanta, tem que desarmar o tabernáculo. Então corre lá e desarma o tabernáculo. A nuvem segue, que era o próprio Senhor guiando o seu povo. A nuvem para. Lá essas famílias vão ter que arrumar novamente o tabernáculo. O tempo todo de sobreaviso.
para a execução desse serviço na caminhada do povo pelo deserto. Além disso, dentre os levitas, havia um grupo específico com a responsabilidade de levar a Arca da Aliança. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versos 1 a 15. Você tem isso aí. Um grupo de levitas tinha a responsabilidade de levar a Arca da Aliança. Nem todo mundo poderia fazer isso. O serviço específico havia sido designado para esse determinado grupo. E você vai ver que depois isso vai ter problema. Quando a norma é violada, o próprio Deus pune. E pune severamente com a morte. Como você vai ter no caso de Uzá, lá nos dias de Davi. Agora, um detalhe especial que a gente deve observar na construção do tabernáculo é que Deus também, através desse tipo de obrigação, ele nos ensina acerca da doutrina da vocação. Quando escolhe 2 homens para que pudessem ser capacitados como artistas para trabalharem na confecção dos enfeites para aquela construção. Um deles é o Adiel. O outro é o Jeremy. Né? Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 35, do verso 30 até o capítulo 36, do verso 1. Olha lá que coisa interessante. O próprio Deus chamou, capacitou Bezalel e Aholiabe. Nomes sugestivos para as mamães, né, que ainda vão encomendar os seus bebês. Bezalel e Aholiabe. Preste atenção, eles não apenas foram chamados e capacitados como artistas para embelezarem o tabernáculo. Adiel precisa também treinar outros. É o que diz o texto. Eles foram chamados, capacitados, não apenas para que pudessem realizar aquele trabalho, mas eles chamaram outros para que pudessem aprender também o serviço e realizar aquele encargo. Percebe-se aqui, portanto, nada mais, nada menos do que a doutrina da vocação. É Deus quem chama e capacita os seus obreiros para o serviço sagrado, cabendo à igreja apenas a responsabilidade de identificá-los e honrá-los. Não é a igreja que chama, não é a igreja que capacita. Quem chama é o próprio Deus. Quem capacita é o próprio Deus. A nossa tarefa como crentes é apenas identificar aqueles que Deus chama e capacita. Não é? Essa é a doutrina da vocação que você tem percorrendo todas as páginas das Escrituras. E a última esfera da diaconia no Antigo Testamento. Nós observamos com o advento da construção do templo. Davi recebeu inspiração divina para dizer o seguinte: olha, essas são as regulamentações que devem ser seguidas para a esfera da manutenção do culto. No primeiro livro das Crônicas, veja lá, nós temos nada menos do que 5 capítulos. Capítulo 23 ao capítulo 27. Sobre esse assunto. E é um detalhe interessante. Quem quiser fazer um trabalho sobre teologia do culto, aqui tem um texto maravilhoso. Do capítulo 23 ao capítulo 27, 5 capítulos, onde você tem muita coisa para ser esmiuçada.
Na organização do ministério, novamente, na mente divina, você tem o próprio Deus escolhendo 3 famílias para que pudessem ficar responsáveis na liderança da adoração. A família de Asaf, de Emã e de Gedutum. Veja aí no capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas, o verso 1. Deus separou essas 3 famílias. E um detalhe que chama a atenção aqui, senhores diáconos, em todas as esferas havia uma espécie de coordenação. Mas por que tem um coordenador? É muito importante que todo serviço tenha alguém na coordenação, porque é a coordenação que vai providenciar unidade no trabalho de todo mundo. E você pensa que Deus não está atento para isso? A unidade é muito importante. E você vai ter um coordenador em cada esfera do trabalho que é designado por Deus. Mas até os coordenadores estavam subordinados a uma esfera maior. Preste atenção que, rigorosamente falando, não existe autonomia, né? Absoluta. Veja no capítulo 25, verso 6, quando o texto diz com clareza que Asaf, apesar de ser o cabeça, Gedutum e Emã, eles estão debaixo da ordem do rei. É o que você tem aí. Além disso, irmãos, um outro detalhe muito importante aqui nessa questão da distribuição do trabalho. Para todos os ministérios que foram estabelecidos para a manutenção do culto, através da revelação que foi dada por Deus a Davi, absolutamente todos os ministérios, eles tinham turnos. Sabe qual é a razão disso? Para que o trabalho não ficasse pesado para ninguém. Irmãos, uma característica do trabalho diaconal saudável é quando todas as responsabilidades são divididas da melhor maneira possível entre todos aqueles que fazem parte da junta diaconal. Que nenhum diácono fique reclamando, olha, eu estou sobrecarregado. Se isso acontecer, nós precisamos apertar os parafusos. Havia turnos. Os levitas tinham o seu turno. Capítulo 23, verso 6. Mas e os cantores? Os cantores também tinham turno. Veja o capítulo 25, verso 8. E o pessoal da portaria? Não podia ficar todo o tempo na portaria. Não é? E aqui vai um insightzinho, de Irineu reclama muito. Não é? Turno. Capítulo 26, verso 19. Irmãos, com o passar do tempo, depois da divisão do reino, olha lá o que aconteceu. A adoração foi negligenciada. Né? O povo se distanciou de Deus. Logo, as questões relacionadas com adorar a Deus, elas perderam a sua importância e esses ministérios caíram no descaso. Porém, você vai observar na história que quando o vigor espiritual retorna, através dos reavivamentos que acontecem na monarquia, olha que coisa interessante. Esse serviço sagrado estabelecido por Deus, ele não apenas volta a fazer parte da prioridade do próprio povo de Deus, mas como ele é reorganizado segundo as normas que foram estabelecidas pelo próprio idealizador dessas coisas.
Só para dar 2 exemplos, você tem no segundo livro das Crônicas, capítulo 29, verso 11, com Ezequias, reavivamento. Preste atenção, irmãos. Quando os crentes perdem o encanto pelo serviço de Deus, nós podemos dizer, a espiritualidade decaiu. Quando nós estamos cultivando de forma saudável a nossa espiritualidade, nós não precisamos empurrar ninguém para servir. As pessoas servem espontaneamente. Elas naturalmente desenvolvem um encanto, uma espontaneidade para servir a Deus. É assim. Então, se a gente tem que estar empurrando as pessoas, é porque nós estamos mal na foto. Não é? Está ruim o negócio. Porque servir a Deus não é uma obrigação. Não sei quem foi que mandou daqueles retratos, né, que manda pelo WhatsApp. Servir a Deus não é uma obrigação. Servir a Deus é o mais alto privilégio que um homem pode ter na face da terra. E como é que para o mais alto privilégio que um homem tem na face da terra, a gente tem que estar empurrando? Alguma coisa está errada, né? Ou o nosso conceito está errado, que não pode ser porque é um conceito bíblico, né? Ou a pessoa está errada, né? Então, parece que essa é a resposta. Então, todas as vezes que você tem o vigor espiritual sendo recuperado na história da monarquia, você vai ter um renovado interesse pelo serviço que foi estabelecido pelo próprio Deus, para o bem da casa do Senhor. Você quer uma ilustração maravilhosa disso? Abra Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, o que é que diz o texto? Sabe como é que você deve ler isso aí? Quando o Senhor restaurou, Creuza, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós enlouquecemos. Nós ficamos loucos, não é? Fomos tomados de um encantamento que havia sido perdido. E o que é que diz mais o texto? Ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso. O que mais? E a nossa língua de júbilo. Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Por isso estamos alegres. A nossa alegria é incontida. É assim. O salmista está descrevendo com linguagem poética a teologia dos reavivamentos. Então, irmãos, foi Deus quem, na sua criatividade, inspirou Davi para que pudesse registrar regulamentos relacionados com a manutenção do culto. Vamos para o Novo Testamento. A diaconia continua. E recebe as suas regulamentações finais no Novo Testamento. Mas será que esse negócio de cuidar dos menos desfavorecidos, de cuidar do patrimônio, na montagem e desmontagem do tabernáculo, cuidar dos utensílios, e essa questão de manutenção do culto, são coisas apenas do Antigo Testamento? Não, elas continuam no Novo. E mais ainda, é no Novo que elas recebem a formatação final, né? A regulamentação definitiva. E essa é uma conclusão imperiosa, preste atenção. Teologia bíblica, ela tem 3 pilares. Preste atenção nisso. Não existe esse negócio de Deus ter dito uma coisa numa determinada época e na outra época ele desmente o que ele disse.
Não existe isso. A teologia bíblica impõe para nós o princípio da continuidade. Nós não temos contradições nas ordens divinas. Aquilo que Deus disse no passado, Ele vai continuar sustentando no presente. Primeiro princípio. Segundo princípio, você tem o princípio da progressividade. Aquilo que Deus disse no passado, não apenas Ele sustenta no presente, mas Ele até vai dizer isso com outras palavras e vai até ampliar aquilo que Ele já falou. Esse é o princípio da progressividade. Continuidade, não há contradição. E Deus aumenta o volume da sua voz. Estende o conceito através de outras observações. E o terceiro princípio da teologia bíblica. Tudo converge para a pessoa do Redentor. Para Jesus Cristo. Para a sua obra messiânica. Sua pessoa e aquilo que Ele fez. Então você pode aplicar aqui. Se tinha diaconia no Antigo Testamento, se Deus disse alguma coisa a respeito desse assunto, Ele vai continuar sustentando no Novo. E mais ainda, vai ampliar a nossa percepção acerca desse serviço que Ele deseja que continue dentro da igreja. Essa é a lógica da teologia bíblica. Nós não podemos ir contra esses dois princípios. Como a situação existencial do mundo e da igreja não mudou, a necessidade da diaconia continua se fazendo presente para ajudar os menos favorecidos, para cuidar dos equipamentos e bens materiais da comunidade da nova aliança e para zelar pela manutenção do culto. Alguns aspectos do Antigo Testamento concernentes a essas questões, diz o comentarista da Enciclopédia Bíblica, editada pela Cultura Cristã, provavelmente antecipam as funções caritativas do diácono cristão. Corretíssimo. Obviamente há diferenças nessa correspondência. Você não tem um paralelo perfeito. Nem poderia. Usando a linguagem de Hebreus. No Antigo Testamento nós temos sombras. É no Novo Testamento que nós vamos chegar na realidade. É claro que o paralelo não é perfeito. Mas preste atenção. Não há diferença essencial entre os serviços que são prestados nessa categoria no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A essência é a mesma, apesar de nós termos algumas diferenças que não comprometem o paralelismo. Será que no Novo Testamento nós temos essa recomendação para cuidarmos dos menos favorecidos? Lá vai a primeira. Isso está no âmago da natureza da igreja. A preocupação com os menos favorecidos. Já durante o ministério terreno do Mestre, nós podemos observar esse traço vigoroso. A única fonte de toda diaconia que você encontra nas Escrituras, e nós podemos dizer assim, aonde está o seu protótipo perfeito? Nós encontramos nada menos do que no Senhor. Que segundo o próprio texto do Novo Testamento, Ele se fez servo. Ou seja, diácono. Jesus Cristo é apresentado como diácono no Novo Testamento. Romanos capítulo 15, verso 8. E o Novo Testamento vai além.
Ele é aquele que serve como escravo. Você tem em Filipenses capítulo 2, verso 6, a palavra é doulos, aplicada a Cristo. O termo grego significativo. Irmãos, Marcos 10, 45, você sabe de cor. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar. E não é simplesmente servir do ponto de vista humanista, mas ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe o que isso significa? Jesus Cristo é o diácono por excelência. Marcos 10, 45. Olha o que diz Lightfoot, um comentarista do Novo Testamento. Cristo veio como diácono. Ele viveu como diácono. E ele termina o comentário dele, diz assim, e ele morreu como diácono. Maravilhoso. Né? Uma declaração maravilhosa. Cristo encarnou como diácono. Ele viveu como diácono. E ele morreu como diácono. Irmãos, que ofício encantador. Que serviço maravilhoso. Né? Que vocação da mais sublime. Jesus recomendou discrição, mas não reprovou a prática de ajudar materialmente os menos desfavorecidos. Se você quiser ver isso, veja Mateus capítulo 6, verso 24. Na linguagem judaica, esse auxílio espontâneo é espontâneo, ninguém é obrigado. Caritativo, e preste atenção, não paternalista. Se você desconfiar que a sua ajuda vai gerar algum tipo de dependência nociva naquele que é assistido, não ajude. Esse é um princípio que você tem nas Escrituras. E essa ajuda espontânea, caritativa, não paternalista, na mentalidade, na linguagem judaica, se chamava esmola. Jesus não condenou a prática. No Sermão do Monte, ele simplesmente diz, olha, você não deve fazer isso para aparecer. É o que você tem em Mateus capítulo 6, versos 2 a 4, você conhece muito bem o texto. Cristo estabeleceu também, ao longo do seu ministério terreno, ter uma bolsa. Eu não compreendo muito bem isso, mas o texto diz claramente que ele tinha uma bolsa onde ele juntava contribuições para ajudar os carentes. E a coisa que me perturba é que quem ficou com a responsabilidade de tomar conta dessa bolsa era nada menos do que Judas Iscariotes. Você tem lá em João capítulo 13, verso 29. E sabe o que é interessante também? Mulheres podiam participar. E participaram. Lucas capítulo 8, verso 3, você tem as mulheres prestando assistência com seus bens no ministério caritativo que era liderado pelo próprio mestre. Mas, irmãos, eu quero fazer referência a duas citações que são do ministério terreno de Cristo que você não tem nos evangelhos. E que essas citações, elas são extremamente oportunas. Nós até utilizamos uma delas para o nosso mutirão socioevangelístico. Abra lá em Atos capítulo 20, verso 35. Quando Paulo, se despedindo dos presbíteros lá de Éfeso, ele relembrou uma instrução verbal do Senhor Jesus, que você não tem nos evangelhos, essa instrução.
Mas é claro que você não desconfia da autenticidade dela, não seria, não é, insano. Se Paulo diz para os presbíteros que Jesus Cristo disse isso, está dito. E se Lucas registrou em Atos, está carimbado, com o carimbo da inspiração. Né? E o que Paulo diz, olha, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Jesus Cristo falou isso, para que os seus discípulos tivessem cuidado com os menos favorecidos. Sabe o que é que Paulo diz para os presbíteros? Né? O que eu me esforcei, não, aliás, ele diz isso depois. E essa era uma conduta sua. Veja a segunda referência, Gálatas 2:10. Quando lhe relembrou o seu segundo contato com o colégio apostólico, sediado em Jerusalém, e ele disse, o apóstolo Paulo diz, que ele foi recomendado pelos irmãos, com base nos ensinos de Jesus, que ele deveria se lembrar dos pobres. E Gálatas 2:10 diz, olha, o que ele se esforçou para fazê-lo. Gálatas 2:10, você tem isso. Além dessas referências, você tem diversas coletas que igrejas gentílicas, preste atenção nisso, que não eram ricas, ajudaram irmãos que estavam passando por dificuldades na Judéia. Você tem Romanos capítulo 15, verso 26. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1. Existem outras referências, eu apenas mencionei essas duas, como provas dessa percepção que a igreja primitiva tinha das necessidades de irmãos de longe. A segunda esfera da diaconia do Antigo Testamento que se reproduz no Novo. Com o estabelecimento da igreja, o serviço diaconal foi formalizado. Quando a igreja começou a engatinhar e cresceu numericamente, surgiu a necessidade de se constituir uma junta diaconal, composta de 7 homens, para atender às necessidades das viúvas dos judeus de fala grega. É o que você tem em Atos capítulo 6. Né? As viúvas dos helenistas significa dizer que eram judeus de fala grega. Essas viúvas dos judeus de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Havia uma espécie de sopão todos os dias, que era oferecido para as pessoas que estavam nessa situação de carência dentro da comunidade cristã lá de Jerusalém. E é um detalhe muito interessante. A igreja dos apóstolos passou por essa saia justa. Então, a gente pode dizer, ora, se na igreja de Jerusalém dos apóstolos tinha saia justa, a gente pode passar também aqui, né? Ninguém é melhor do que os apóstolos. Mas sabe qual é o detalhe interessante da história? É que o pessoal disse o seguinte, olha, bora colocar essa questão na costa dos apóstolos, para eles cuidarem disso. E foi, segundo a interpretação, Lloyd Jones, foi um dos maiores riscos que a igreja correu. Porque se os apóstolos se encarregassem daquele serviço, eles seriam desviados da sua função primária, que era orar e ensinar as Escrituras. Irmãos, sem a consagração a essas duas coisas, a igreja iria definhar. Os apóstolos disseram, não é justo
que a gente deixe as principais responsabilidades do nosso ministério para servir as mesas. Vamos escolher pessoas com perfil moral e espiritual adequado para que possam formar uma junta, e essa junta vai cuidar desse serviço que não está sendo feito corretamente. Irmãos, não há nenhum sentido místico no número 7. Parece ser uma cifra suficiente para atender às necessidades do grupo. Por outro lado, só homens são escolhidos. E aqui você pode dizer que é um padrão que tem sido seguido desde o Antigo Testamento e é replicado tanto no colégio apostólico, que vocês só têm homens, como no oficialato da igreja. Presbíteros e diáconos só são homens. Fica evidente que esse ministério de serviço é uma tarefa considerada essencial à vida da igreja e absolutamente necessária ao bom andamento da casa do Senhor. Nós não podemos prescindir dele. Apesar de não aparecer no texto do capítulo 6 a palavra diáconos, que é o termo clássico para o ofício, a opinião tradicional é que aqui nós temos o início, a instituição do próprio ofício na esfera da igreja, a formalização, através de um ofício de um ministério que já era exercido. Como não havia nenhum patrimônio eclesiástico ainda, e aqueles nem equipamentos materiais para serem administrados, aqueles primeiros oficiais parecem que se ocuparam dedicadamente na assistência aos mais necessitados. E que a gente pode dizer o seguinte: quem eram então esses mais necessitados? Aqueles que eram carentes, materialmente falando. Aqueles que eram forasteiros. Havia muita gente perambulando pelo mundo naqueles dias. E a igreja tinha a responsabilidade do acolhimento para com esses forasteiros. Terceira classe, naqueles dias também havia muita gente doente que precisava de assistência da própria igreja. A literatura pós-apostólica vai confirmar isso. Preste atenção. A responsabilidade da igreja não é apenas acolher pecadores diante da mensagem do Evangelho da salvação que a igreja prega. Nós precisamos fazer isso, né? A igreja deve ser um lugar de acolhimento para todos aqueles que precisam de salvação. Mas a igreja também deve ser a comunidade que atenta para aqueles que são carentes, com aqueles que são forasteiros, para com aqueles que estão doentes em alguma situação de necessidade. Por último, quando a igreja se expandiu pelo mundo da época, os diáconos aparecem como uma classe de oficiais. Você tem em Filipenses capítulo 1, verso 1, Paulo falando dos presbíteros e dos diáconos. Você tem em 1 Timóteo capítulo 3, do verso 8 ao 13, Paulo dando instruções sobre a identificação através de alguns critérios desses que deveriam preencher as vagas nos 2 ofícios da igreja. Nós só temos 2 classes de oficiais da igreja, presbíteros e diáconos. Não tem uma terceira. E você diz assim, mas e o pastor? O pastor é um presbítero. Na Bíblia você tem a palavra pastor, a palavra presbítero
e a palavra bispo como sendo termos intercambiáveis, fazendo referência àqueles que têm a responsabilidade da liderança da comunidade cristã e, primariamente, da docência. E essa é a questão. Mas qual a diferença que existe entre os presbíteros e os diáconos? A diferença é a seguinte: nós não temos diferenças em termos de qualificações morais e espirituais, nem poderíamos ter. Nós precisamos dos oficiais o melhor testemunho possível. Mas a Bíblia diz que os presbíteros, eles têm duas responsabilidades que não são exigidas dos diáconos. Os presbíteros estão responsabilizados pelo governo da igreja e, primariamente, pela docência, o ensino das Escrituras na igreja. Dos diáconos, essas duas funções não são exigidas. Mas será que mulher não pode ser diácono? Abra lá Romanos capítulo 16, verso 1. E 1 de Timóteo 3,11. Alguns dizem, olha, Febe era diácono, uma diaconisa. A resposta é não, ela não era diaconisa. Ela apenas era uma mulher que servia na igreja. A palavra diáconos aparece no Novo Testamento 29 vezes. Em 15 dessas 29 ocorrências, essa palavra diáconos é traduzida como ministro. Então, se fosse o caso, a gente deveria reconhecer Febe não como diaconisa, mas como uma pastora. Se a gente vai concluir em cima da palavra que aparece aí em Romanos 16:1. Não é? É interessante que ninguém ousa chegar a essa conclusão. Não é? Mas a outra coisa que nós temos é que essa palavra é usada também para as autoridades civis. Elas são nada mais, nada menos do que servos numa determinada esfera. Servos de Deus para que possam governar a sociedade de forma justa, correta. E essa palavra é usada também para o serviço comum, ordinário no Novo Testamento. Então, concluir que aquela mulher lá era diaconisa não faz jus. A leitura, né, dessas 29 ocorrências que nós temos no Novo Testamento. Né? Eu repito, se a gente tiver que levar ao extremo, né, a conclusão é de que ela era pastora e não diaconisa. Porque na maioria das referências da palavra diáconos, nós temos a tradução como ministro. E não como diaconisa, ou como um diácono, o ofício de diácono. Então, ela era simplesmente uma mulher que servia na igreja e por isso é distinguida aí nessa citação em Romanos. Além disso, se você for olhar na história, o aparecimento de mulheres como diaconisas é uma ocorrência tardia, é uma invencionice depois do quarto século, quando a igreja está completamente desviada e surgem aquelas classes, né, femininas que redundou na clausura das freiras na história da igreja. Obviamente nós não temos na era apostólica nenhuma mulher em nenhum ofício clássico da igreja cristã. Segundo o texto de 1 Timóteo, nós devemos interpretar aí como uma referência às esposas dos diáconos, e não como diaconisas, o que você tem aí. Diante disso,
A igreja presbiteriana não reconhece a propriedade de eleger diaconisas. E ela não adota, nós não adotamos a prática de ordenar mulheres a nenhum dos ofícios dentro da igreja. No entanto, a Constituição diz: se o conselho achar por bem, ele pode nomear mulheres para que exerçam de forma criteriosa, ordenada, supervisionada, o serviço que deve ser feito no cuidado com enfermos, presos, viúvas, órfãos, pobres em geral, para que através desse serviço prestado por mulheres, indicadas pelo Conselho, o sofrimento humano possa ser aliviado. Constituição da Igreja, artigo 83, a linha 10. É o que você tem. Uma última questão. Será que nós podemos ter homens solteiros como diáconos? A recomendação de 1 Timóteo 3,12 tem em vista estabelecer orientações para aqueles que já são casados. Mas nada impede que solteiros sejam escolhidos para o ofício, desde que atendam aos requisitos morais e espirituais que você tem aí nas instruções dadas pelo apóstolo Paulo. Irmãos, quais as conclusões que nós devemos tirar daí de toda essa leitura do Antigo Testamento e do Novo? A diaconia é um ministério dentro da igreja que nós não podemos abrir mão. É absolutamente necessário, imprescindível. E nós devemos valorizá-lo, honrá-lo e procurar ajudar da melhor forma possível aqueles que estão com esse encargo nos ombros. É, portanto, um ministério que o próprio Senhor da igreja estabeleceu para a comunidade dos seus filhos de todos os tempos. Segunda conclusão, uma igreja saudável, uma das maneiras de você aferir a saúde espiritual de uma igreja é avaliar se essa igreja tem uma junta diaconal operosa. Lembram que ao longo da história, quando o vigor espiritual decai, o serviço desaparece? Quando o vigor espiritual retorna, você tem o restabelecimento do serviço. Uma junta diaconal operosa é um sinal de saúde dentro de uma igreja. Agora, preste atenção. Esse terceiro item é muito importante. Serviço na igreja não deve cair só na costa dos diáconos. Você também é um diácono. E você precisa estar de sobreaviso sempre. Não, essa é coisa do diácono. Não, é coisa sua também. Sabe por quê? Se Jesus Cristo foi diácono, você não quer ser? Ele foi o diácono por excelência. E nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. O número de diáconos deve ser proporcional ao tamanho da igreja. O trabalho deve ser dividido entre todos. A diaconia nunca deve ser um organismo autônomo. Sempre deve estar subordinado, como as Escrituras nos ensinam. E é uma tarefa altamente espiritual. Apesar de parecer um serviço ordinário, é altamente espiritual. O texto diz, olha, aqueles que desempenham bem o diaconato, eles alcançam justa proeminência e são abençoados pelo Senhor. E aqueles que são chamados para o diaconato recebem de Deus não apenas a vocação, mas os dons específicos para que possam dar conta das suas tarefas de forma abençoada e correta
para o bem da própria igreja.